Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico. Os jogos que teremos hoje no dia 7 de abril de 2026. Rodadinha bem cheia hoje, mas a gente sabe, né? Os times estão daquele jeito, alguns limitando minutagem de jogadores importantes, outros times que já estão classificados e não ligam muito para a posição, times que não têm mais chances. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para ser bem criterioso e indicar para vocês as melhores opções, claro. Sempre se baseando em números e estatísticas, é assim que a gente trabalha aqui no Sexta de Trade. Então bora começar a nossa análise da rodada com Indiana Pacers e Minnesota Timberwolves, mas não sem antes convidar vocês para deixar o like, para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 80 likes para esse vídeo de hoje. Ontem a gente bateu nossa meta de 100 likes, só por isso trouxemos vídeos hoje. Então pra gente trazer vídeo amanhã, a gente precisa bater a nossa meta de 80 likes nesse dia de hoje. Fechado, conto com a ajuda de vocês, ajuda muito o canal e o Grupo VIP está praticamente de graça numa mega promoção. Você paga aí por apenas um mês R$20, pega com a gente essa semana final de temporada regular, pega os play-in, os playoffs e também a NBA Finals, caso você garanta aí o plano de 2 meses por apenas 30. Então, o menor preço do mercado, o Grupo VIP mais completo com guias, e-books, palpites todos os dias, favoritos da noite, as melhores ferramentas. A gente passa para vocês todos os nossos links lá para vocês acessarem as melhores ferramentas de análise e mais do que isso a gente incentiva vocês a aprenderem. E acima de tudo, pessoal, é a melhor forma de ajudar o projeto a seguir acontecendo. Para esse projeto se pagar, a gente precisa da audiência de vocês, do like e também, se puderem, ajudar a gente lá no nosso grupo VIP, porque nessa temporada não compensou muito a gente trazer vídeo aqui para vocês e fica aí como forma de apoio para a gente continuar produzindo conteúdo para a galera. Fechado, vamos falar aqui de Pacers e Timberwolves, aqui com a ausência do Anthony Edwards, fica um pouco mais fácil a gente encontrar o caminho que geralmente vem sendo o Julius Randle, segundo o principal cestinha dessa franquia, mas que acima de tudo também tem um encaixe muito interessante para produzir bem contra esse adversário. O Indiana Pacers é um dos 3 piores times da pior conferência que a gente tem na liga. O Indiana Pacers só tá nessa situação ruim porque são uma das piores defesas da liga, nesse momento a 4ª pior defesa da competição por 100 posse de bola, um dos times que pior defendem no mano a mano, um dos times mais vazados na zona pintada da liga, um dos 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre e também um dos times mais vazados para alas de força, a posição do Julius Randle, o terceiro mais vazado para essa posição. Eles vêm mais uma vez hoje extremamente desfalcados, aí, com jogadores de um nível extremamente duvidoso. O Nesmith tá fora, Nembhard, Haliburton, o Zubat faz um tempo, né? TJ McConnell, Siakam, e, enfim, é um time assim muito fragilizado. Meu único ponto de interrogação aqui, eu diria que o único motivo para não ser over aqui é que, de fato, assim, o Timberwolves não precisa dele dando o seu melhor para eles vencerem um time como o Indiana Pacers, né? Então, assim, vamos aqui na linha de 23,5 pontos dele, até baixou, mais interessante ainda. Ou então, vocês trabalhem aqui com a linha de pontuação mais baixa dele, duplando com a pontuação de algum outro jogador dentro da rodada que você acha interessante, tentando buscar aquela linha em torno de 1,50. Esse é um jogo pra gente investir e ficar de olho no ao vivo, porque pode ser que o Timberwolves se desgrude do placar, não se importe tanto assim com a partida, mas acima de tudo é um jogo no qual, como eu disse para vocês, eles teriam que ter uma sequência absurda ali para poder ultrapassar o Houston Rockets, e o Houston teria que perder praticamente todos os jogos que restam, fazendo uma conta aqui bem por cima, né? Mas recentemente ele correspondeu bem, tá? Ele conseguiu ser over em 5 dos últimos 6 jogos que ele fez, nos últimos 4 consecutivos, sem contar que 8 dos últimos 9 jogadores comparáveis a ele contra esse adversário foram over na sua pontuação, alguns deles indicação nossa, o último Brandon Miller, que conseguiu 22 pontos, sendo over através do nosso palpite lá do nosso grupo VIP, beleza? Bom, agora vamos falar aqui a respeito de Toronto Raptors e Miami Heat. O jogo entre Wizards e Bulls tem muitos desfalques, fica difícil a gente acreditar em alguém. Deve ser um jogo over porque ninguém se importa em defender, mas ninguém entra em quadra para errar arremessos. Os jogadores devem fazer o seu melhor para pontuar bem, e eu sempre gosto de trabalhar nesses jogos assim que tem dois times horrorosos, principalmente quando a gente tem a oportunidade do não favorito ser o mandante. Eu gosto de colocar um handicap positivo alto dentro daquele time que melhor possibilita isso. Nesse exemplo aqui seria o Wizards, que é um jogo em que tudo pode acontecer, então eu prefiro ter um time que vai ter alguma vantagem e pelo menos vai ter um motivo de, pô, o torcedor veio até aqui, vamos fazer esse jogo valer a pena para eles. Mas, sinceramente, tem tanta coisa mais interessante pra gente investir na rodada que eu vou ficar de fora. Enquanto que o Nets e o Bucks, a gente tem dois times que também não tem pelo que brigar, mas o Bucks tem alguns jogadores que precisam e querem se provar para, quem sabe, serem peças interessantes para próxima janela aí de trocas, etc. Mas diante de tantos desfalques também fica difícil a gente ler essas franquias, então é como se tivesse dois times em quadra que a gente pouco viu, pouco conhece, então
fica complicado, vamos falar de Toronto e Heat, porque aqui a gente vai indicar um jogador que de fato a gente tem confiança. O Toronto precisa se provar contra um time aí de um nível parecido com o deles. Eu considero o Miami Heat um time dentro desse encaixe. O Heat, enquanto isso, tenta buscar aí a virada para ultrapassar o Orlando Magic e, bom, pelo menos o play eles já estão garantidos. Mas o Toronto não, eles têm mais motivação para vencer, jogam em casa, querem se testar contra um time de um nível parecido com o deles, e a gente tem o Scottie Barnes aí numa excelente fase. O Miami Heat é um dos times mais rápidos da liga, a gente tá falando do time com o maior pace da NBA. Com isso, a gente acaba tendo muitas posses de bola por minuto, porque eles gastam pouco o relógio deles, e consequentemente, eles são dos times que mais cedem assistências por jogo. Quando a gente vai aqui em número de assistências cedidas por jogo, a gente tá falando de um Miami Heat que é quase um dos 10 times que mais cedem assistências por partida. Recentemente eles caíram bastante nesse número, porque no começo da temporada eles sempre foram top 10, mas ainda assim para a posição do Scottie Barnes eles acabam cedendo bastante, tá? Sendo aqui o 7º time que mais cede assistências por jogo para a posição de power forward, e ele vem muito bem nessa categoria. O Toronto Raptors não encontrou um grande construtor para essa temporada, apesar do Quickley ser o armador de origem dentro da formação. Parece que faz muito mais sentido você ter o Scottie Barnes como o grande construtor dessa franquia. E a gente tem uma linha aqui de pelo menos 7 assistências dele, muito interessante aqui na Best 365, pagando em 64, mas em outras casas de aposta a gente também tem ótimas oportunidades, e tem link na descrição de diversas delas com cupom CC de Trade. Você garante o seu acesso e ajuda o nosso canal a seguir acontecendo também, beleza? Os nossos patrocinadores são vocês, então a gente precisa dessa ajuda, cliquem e confiram. Bom, o Barnes deve conseguir essas 7 assistências aqui, ele que vem muito bem recentemente, como eu mostrei para vocês, os números mostram que ele pode ir bem, mas seus números mais particulares são melhores ainda. Em 9 dos últimos 12 jogos ele conseguiu superar essa marca. Também aqui em 7 dos últimos 8 ele conseguiu pelo menos 8 assistências, o que também é muito interessante, tá? A média dele vem sendo muito alta recentemente, foi over em diversos jogos, tá fazendo diversos jogos aí com pelo menos 10 assistências. Em resumo, ele vem muito bem. 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis dele com características semelhantes e posição que enfrentaram o Miami Heat foram over em suas assistências, o que também é muito interessante. Então a gente tem aqui ele numa fase excelente como passador, sendo mais acionado mais vezes, né, dentro das partidas contra um rival ideal, e com números recentes que trazem confiança para que ele consiga ir bem dentro dessa categoria. Falando a respeito de Boston e Hornets, a gente tem o Celtics jogando em casa contra um dos times que é sensação do momento da competição. O Hornets visa e vê a possibilidade deles chegarem no top 6. Essa segunda posição é muito interessante. O Hornets pode ser um adversário de primeira rodada de playoff para eles, caso eles se mantenham no play-in. Então, é um jogo importante, é um jogo que vai mostrar o verdadeiro nível dos Hornets mais uma vez, enquanto que o Celtics jogando em casa tem certo favoritismo, mas eu acho que o mercado deu uma exagerada aqui com odd abaixo de 1,50. Porém, a gente vai trabalhar num jogador. O Charlotte Hornets não só melhorou seu ataque, como melhorou sua defesa nesse momento de alta deles. Mas individualmente falando, eu acho que a defesa deles tem algumas falhas, principalmente contra jogadores da posição do Tatum. Então vamos de pelo menos 20 pontos dele. Esses times já se enfrentaram recentemente, o Tatum estava voltando de lesão e a gente tinha indicado ali uma boa pontuação dele também, né? Ele ainda estava pegando ali um bom ritmo e acabou que as coisas aconteceram. A gente tinha indicado ali em torno de 20 pontos dele também, bateu, ele completou para 32. É um adversário aqui que é muito favorável para ele. Ele costuma ir bem contra o Charlotte Hornets. Nos últimos 5 jogos consecutivos, ele superou essa linha aqui de 19,5 pontos acima dele que a gente busca. Antes disso, ele ficou por apenas um pontinho. Em 11 dos últimos 15 jogos que fez, ele superou essa marca. Ele é um cara ali de 25 a 30 pontos. A gente sabe, ele ainda tá pegando o ritmo, mas minutagem ele já tem e tá compartilhando muito bem esse protagonismo junto com o Jaylen Brown. São 21,5 pontos de média na temporada. 5 dos últimos 6 jogadores comparáveis a ele contra o Hornets foram over na sua pontuação, sendo o Julius Randle uma indicação nossa também lá no nosso grupo VIP, ou foi no YouTube, foi no grupo VIP, e que bateu também. Beleza, a última atuação dele contra o Charlotte Hornets credibiliza para que ele tenha um excelente desempenho hoje. A gente também fez até uma entrada no ao vivo dele ali, mas aí foi no meu particular, dentro dessa partida que também bateu, e se eu não me engano ele tinha começado até meio mal, e mesmo assim ele conseguiu se superar e pontuar bem contra esse time que, como eu disse, tem poucos defeitos, mas ainda é um dos 10 que mais sofrem pontos para jogadores da posição do Jason Tatum. Eles não têm nenhum protetor de aro genial, então em jogadas de infiltração ele pode ir bem, e também nas bolas de 3, sem contar que o Jason Tatum é um problema muito grande, principalmente com o Jaylen Brown vindo muito bem também dentro da temporada. Então,
Certamente a gente vai ter o Jason Tatum mano a mano com jogadores que não são grandes defensores assim, com isso ele pode produzir bem. O Boston, que é o segundo melhor ataque por 100 posses de bola da liga, pode ter no Jason Tatum seu grande destaque. Não tá tão seguro com essa linha do Jason Tatum e nem com aquela do Julius Randle. Quem sabe duplar esses dois jogadores não possa ser interessante, pegando a sua pontuação mínima e conseguindo uma odd em torno de 1,50. Beleza? Bom, vamos falar aqui a respeito de Pelicans e Jazz. A única dúvida que eu tenho nessa partida aqui de investir é realmente na falta de comprometimento que pode haver da equipe, no caso aqui do Pelicans, que ainda pode ser ultrapassado aqui pelo Memphis. Não é um perigo, né? Mas talvez eles sejam ultrapassados ao que eles querem para ter uma posição melhor no draft. Mas enfim. Pelicans é um time que tem titulares interessantes, mas infelizmente fracassou nessa temporada e é uma das franquias que eu diria que a torcida menos compra o barulho da franquia, sabe? Até o time ali universitário de New Orleans é mais interessante, tem mais audiência, enfim. Então vencer esses jogos em casa contra o Jazz é meio que uma questão de honra para eles. E a gente tem o Zion Williamson, o principal jogador do futuro dessa franquia, quem sabe, mas que a gente sabe que é muito frágil e pode se machucar. Então, nessa reta final, um jogo não tão interessante e importante assim, ele deve ser um pouco mais de construtor e nas últimas temporadas ele mostrou que melhorou bastante como passador, né? Então, até para ele não ser tão previsível, vamos de pelo menos 3 assistências dele. Acho que é um número interessante. A gente tá falando aqui de um Jazz que é o time que mais cede assistências por jogo na NBA. Para a posição do Zion, é o time que mais cede assistências por jogo na liga. Como eu disse, ele não vai ter motivos para ficar infiltrando, atacando o aro, então ele deve soltar bastante a bola. Superou essa marca em 4 dos últimos 5 jogos. Tem média de 3,2 assistências dentro dessa temporada. E o Jazz, a melhor forma de ferir eles é através do perímetro, né? E ele não é um grande arremessador de 3, então ele deve encontrar alguns jogadores mais interessantes para produzirem contra eles. Ele fez 2 e 4 assistências nos últimos 2 jogos contra o Jazz nessa temporada, média de 3 a cada jogo nos últimos 2 jogos, só que no último ele só jogou 11 minutos. Mesmo assim, ele completou para 2, então pode ser que ele consiga esse over hoje também. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele contra a equipe do Utah Jazz foram over nas suas assistências e muitos bem acima ali das 3 que a gente busca para hoje, beleza? Então a gente tem um cenário aqui interessante com o DeJounte Murray, Herb Jones, entre outros jogadores, podendo converter as bolas triplas que ele vai assistir, o Saddiq Bey também. Eu até gosto do time dos Pelicans, o problema é que nessa temporada os resultados não vieram. Eu não vou dizer que é a mesma coisa, mas era igual na época que eu gostava do Pistons, enquanto eles tinham recordes e recordes ali de derrotas consecutivas. Dava pra ver que o time tinha muito a melhorar, mas não era tão ruim assim, igual os resultados falavam. Então, vamos trabalhar com ele para que esse Jazz extremamente desfalcado e desinteressado sofra pontos suficientes aqui para que as assistências do Zion sejam convertidas, tá? E o Jazz também não tem interesse em vencer, querem ficar abaixo dos Kings ali sim, quem sabe ficar abaixo até de alguns times ali do leste. Enfim, é a NBA, né, no seu auge aí em relação a esse processo de tank. Bom, agora vamos falar aqui a respeito de Clippers e Mavericks. Aqui a gente tem 2 jogadores interessantes, a gente tem grandes dúvidas em qual é o melhor pra gente trabalhar, mas eu vou tomar uma decisão, porém eu vou levantar a bola dos dois que eu acho que é interessante a gente mostrar pra vocês aqui. Lá ele, Warriors e Kings, é um jogo que eu acho que tem potencial interessante, tá? Pra gente trabalhar no ao vivo, mas, bom, 36 vitórias, 25 do Dallas, 40 do Blazers. Eu não sei, assim, o quanto que o Warriors vai se matar nessa partida, então eu preferi ficar de fora. Vamos falar aqui de Clippers e Mavericks, análise de Lakers e Thunder e também do jogo que acontece na virada da madrugada, Houston e Suns, é de exclusividade do VIP, então finalizando aqui com Clippers e Mavs. Pessoal, deixa o like, ajuda muito, é a melhor forma de ajudar a gente de forma gratuita ainda. Quero agradecer todos os comentários aí de apoio, eu não tô tendo tempo de responder vocês, mas eu tô lendo todos e fico muito feliz aí que vocês se importam com o nosso conteúdo. Vamos falar aqui a respeito dessa partida, lembrando que o grupo VIP tá com valor promocional, até o final da temporada R$30 ou por apenas um mês R$20. É o melhor custo-benefício. Todos os grupos que vocês vão ver por aí é R$50 aí pra cima. A galera não tem esse nível de profundidade de análise. Sinceramente, a galera caga pra basquete. A galera ali só fica lançando sinais. É um pessoal aí que, inclusive, rouba até, né, tips dos outros. A gente não, a gente explica direitinho e incentiva vocês a aprenderem. Pra não serem enrolados por ninguém e terem um senso crítico interessante de fazerem tips que fazem sentido, né? Então, Clippers e Mavericks é o seguinte, o Mavericks é um time muito bom pra gente trabalhar com over em rebotes, porque é um time que arremessa bastante, porque eles têm um pace alto, o quarto mais rápido da liga, mas são pouco eficientes. Terceiro pior ataque por 100 posses. Então eles erram bastante e dentro desses erros eles não garantem os rebotes de volta, tá? O aproveitamento deles em rebotes, em geral na NBA, é mediano, mas está na metade de baixo da tabela.
mas em rebotes ofensivos é o quarto pior. Então esses rebotes defensivos são facilmente recuperados pelos times que enfrentam eles. Então a gente ficou entre o Kawhi e o Brook Lopes. O Brook Lopes vem se recuperando bem como reboteiro, ele tá com a linha interessante, dá para pegar uma linha ali de 5 rebotes dele, pagando em torno de 50 para mais, que eu já começo a gostar. Mas ele é um cara que às vezes perde minutagem porque ele já não tá no auge da sua idade, então se ele não começa tão bem o jogo, ele já é descartado bem rápido. Mas ainda assim é um cara interessante para ficar de olho ali, porém eu prefiro trabalhar com o Kawhi porque é um cara que eu sei que vai ter minutos. E naquele rebote dividido, aquela bola fácil que vai estar, sei lá, ele e o Garland. Pode ter certeza que o Garland vai largar e deixar pro Kawhi pegar, porque ele é o cara da franquia. Ele é o cara que vai querer ter seus números aí, né? Ele tem privilégios para isso e essas coisas funcionam dessa forma, né? Você tem um jogador ali secundário, terciário, mediano ali, brigando por um rebote fácil com um cobra, né, da franquia, ele deixa. Então, a gente tem aqui no Criar Aposta o número de rebotes do Kawhi Leonard, mais de 6.5, tá? Gosto dessa linha, é uma linha contra o adversário interessante. Para alas de força, a gente tá falando aqui de um Dallas Mavericks que é um dos 10 que mais cedem rebotes por jogo na liga, o que também é muito interessante. Em geral, em números brutos, eles são o quarto mais interessante para se trabalhar com o jogador em rebotes e também eles são o quinto que mais cedem rebotes por jogo em geral na liga. Nos últimos 3 jogos cederam até mais, né? 59.3 acima dos 55 de média que eles costumam ceder. E a gente tem aqui o Kawhi podendo garantir esses números, né? Ele que superou essa marca de 6.5 em 3 dos últimos 7 jogos, mas o mais importante é que ele tá sempre por ali. No último jogo contra os Mavericks ele foi under, e eu acho que 2 jogos seguidos aqui em under, num contexto tão favorável assim, é pouco provável. Pelo menos essa é a minha visão. No outro jogo ele completou para 8, inclusive. Eu acho que foi um acidente de percurso o último jogo. 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele contra o Dallas Mavericks foram over nos seus rebotes, tá? O que também é muito interessante. E se a gente for pegar aqui, na tabela especificamente, o Clippers tem motivos para ganhar. Então eles não vão deixar o Dallas Mavericks fazer nenhuma graça aqui. Eles vão se aplicar defensivamente. Claro que passar o Suns é um pouco mais difícil, mas ficar ali acima do Blazers é muito importante, muito, porque a diferença do 9º pro 8º, no 9º você tem que vencer 2 jogos seguidos para ir para os playoffs. Aqui você tem a chance de perder pelo menos um jogo, e se você vencer o primeiro, você já está na próxima fase. Então é muito importante eles se manterem aqui na 8ª colocação, jogando em casa hoje diante do seu torcedor. Certamente o Los Angeles Clippers vai forçar alguns erros extras do Dallas e garantir esses rebotes extras. Fechado? Bom, esses foram os nossos palpites de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!